Olá, internautas do Opção Play. Hoje recebemos o advogado Egmar José de Oliveira, ele que foi recém-nomeado membro titular da Comissão da Anistia do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Olá, tudo bem com o senhor? Tudo bem com você? Eu também. Tranquilo. Então, doutor, como funciona essa comissão? A Comissão da Anistia, ela foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, em 2001. Através de uma medida provisória. E essa medida provisória foi transformada em lei, a Lei 10.559, de novembro de 2002. Então, inicia-se o trabalho da Comissão da Anistia no governo Fernando Henrique Cardoso. E como que essa Comissão da Anistia vai atuar no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania? A Comissão da Anistia, a Lei 10.559, que criou a comissão, na verdade, regulamentou o artigo 8º do ADCT da Constituição de 88. A Constituição de 88 prevê que todas aquelas pessoas que foram perseguidas por ato de exceção no período compreendido de 1946 até a promulgação da Constituição de 88 têm direito à declaração de anistiado político e, se sofreu algum prejuízo material, tem direito a ser ressarcido e indenizado pelo prejuízo sofrido. E como que é feito essa investigação, até onde você chega aos culpados? Como que funciona esse processo? É o seguinte, toda pessoa que sofreu um ato de exceção, por exemplo, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal que teve o seu mandato cassado por um ato de exceção, ele tem direito à declaração de anistiado político e uma reparação correspondente ao prejuízo que ele sofreu. Digamos, por exemplo, um deputado federal que foi cassado, faltando 2 anos de mandato, a Comissão da Anistia, então, determina uma reparação econômica para ele correspondente aos 2 anos que ele deixou de ser deputado em função daquele ato de exceção. Um trabalhador que foi demitido do seu emprego por perseguição política, ele tem direito a declaração de anistiado político e uma reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada para o resto da vida, até que é correspondente àquele emprego que ele perdeu. Agora, como é que é feita a prova, que é a sua pergunta? A ditadura militar, quando ela prendia ou perseguia determinadas pessoas, ela deixava o registro. A pessoa era levada a uma delegacia do DOPS, ao SNI, e ali era ouvido, qualificado e etc. Então hoje nós temos, como o Estado brasileiro guardou todos esses documentos, obviamente não guardou tudo, mas invariavelmente as pessoas conseguem pegar esses documentos que são públicos, comprovando que teve aquela prisão. E aí, se aquela prisão, aquela perseguição bate com o período em que ele foi demitido do emprego através da carteira profissional, aí fica provado, então, através desses documentos estatais que ele foi perseguido político, e a carteira profissional comprova que naquele tempo da perseguição ele foi demitido. Isso são os documentos básicos para ele comprovar a perseguição política e o dano material que foi sofrido. E quando não é o caso de perseguição trabalhista, profissional, a pessoa fez greve, um estudante fez greve, por exemplo, ele não tem até o momento ele não tinha vínculo nenhum trabalhista. Ele também tem direito a um ressarcimento financeiro? Como também conseguir? Tem. É o seguinte, você sabe que durante a ditadura militar foi editado o decreto 477. Esse decreto 477 proibia professores e alunos universitários de fazerem qualquer tipo de manifestação contra a ditadura no âmbito das universidades. E fora da universidade também. Então, baseado no decreto 477, vários estudantes e professores foram expulsos das universidades. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Um estudante de engenharia, por exemplo, ele foi expulso da universidade faltando ali 2 anos para terminar o seu curso, né? Então, a Comissão da Anistia declara ele anistiado político e ressarce, dá uma prestação única para ele, porque ele não tinha vínculo empregatício. Essa prestação única correspondente a 30 salários mínimos por cada ano de perseguição. Então, se faltava 2 anos para ele formar engenharia, a Comissão da Anistia repara ele com 60 salários mínimos.
E não só isso. E determina a universidade que o rematricule no curso de engenharia. Mas e no caso do estudante que concluiu o curso, ele não tem um direito também de ressarcimento econômico? Tem. Aí eu falo para você o seguinte: suponhamos um estudante de odontologia recém-formado, acabou de sair do curso de odontologia, estava ali preparando para montar o seu consultório e sofreu uma perseguição. Foi preso por agentes do SNI, da Polícia Federal, do DOPS, que eram os órgãos de repressão na época da ditadura, ou ainda por agentes da Aeronáutica, do Exército, da Marinha. Então ele é preso. A pessoa acabou de formar em odontologia, ou qualquer curso. Ele é preso, eles instauraram um inquérito policial militar contra ele, ele respondeu aquele inquérito policial militar durante 3, 4 anos. Ainda que ele não tenha sido condenado com base na Lei de Segurança Nacional, ele então faz um requerimento à Comissão da Anistia, conta essa história, apresenta as cópias do inquérito policial militar, e aí a Comissão da Anistia vai o anistiar, pagando a ele um salário de odontólogo para o resto da vida. Por quê? Porque o simples fato de ele ter sido preso, dele ter respondido um inquérito policial militar, já é o suficiente para causar um prejuízo na vida dele. Aquela pessoa já ficou carimbada como pessoa de oposição ao regime militar. Então ele teria muita dificuldade de exercer de maneira plena a atividade profissional da qual ele formou na universidade. A anistia ficou suspensa por quanto tempo? O que aconteceu? Eu entrei na Comissão da Anistia em 2000, no primeiro governo Lula, em 2004. Fiquei de 2004 até 2013 e saí por motivos particulares. A comissão desenvolveu um trabalho pleno até o governo da Dilma. Com o golpe que destituiu a presidente Dilma e a entrada do golpista Michel Temer, a comissão sofreu o primeiro abalo. E com a entrada do Bolsonaro, a comissão praticamente mudou totalmente. Por quê? Porque a composição da comissão, pelos princípios estabelecidos pela Lei 10.559 de 2002, deve compor a comissão da anistia pessoas que tenham um vínculo com o movimento de direitos humanos, com a luta dos direitos humanos. Porque a comissão da anistia, ela não é, digamos assim, a anistia não é, digamos assim, revanche. A anistia é reparação e justiça. O que a lei e a Constituição estabelece é que aquelas pessoas que foram perseguidas políticas, elas têm o direito à declaração de anistiado político e à reparação correspondente aos prejuízos que sofreram. Durante o governo Bolsonaro, ele colocou na comissão da anistia generais militares. Então, inverteu totalmente o papel da comissão da anistia. Para você ter uma ideia, nesses 4 anos de funcionamento da comissão do governo Bolsonaro, 92,5% dos processos que foram apreciados pela comissão foram indeferidos, o que é um absurdo total. Ou seja, na verdade, o que nós precisamos fazer, essa nova comissão, é uma reanistia, é uma reavaliação de todos os processos que foram apreciados nesses últimos 4 anos. Aqui em Goiás, existem muitos desses que foram perseguidos pela ditadura militar, e como que a Comissão da Anistia vai atuar para reparar essas pessoas? Olha, eu, quando saí da Comissão da Anistia em 2013, aliás, nós tínhamos julgado muitos processos de goianos. Julgamos processos das pessoas ligadas ao movimento Trombas e Formoso, do Zé Porfírio, cuja liderança maior era do Zé Porfírio. Eu, inclusive, fui o relator do processo da viúva e dos filhos do Zé Porfírio, que sofreram consequências gravíssimas durante a ditadura. O próprio Zé Porfírio está desaparecido até hoje. E outras pessoas aqui de Goiânia, como Pinheiro Salles, Tarzan de Castro, as pessoas foram todas anistiadas. Eu confesso para você que não tenho dados hoje de quantos processos de goianos estão na comissão, porque a comissão hoje é uma caixa preta. Nós vamos ter que chegar lá e abrir essa caixa e ver
de fato, o que aconteceu durante esses 4 anos. Então, eu não tenho elementos para dizer para você de quantos processos de goianos que existem hoje na comissão, mas logo que a gente voltar para a comissão, imediatamente a gente vai ter esse balanço. Essa comissão ela vai começar a atuar a partir de que dia agora? Bom, a comissão, nós sabemos, e vocês sabem disso, que o governo Bolsonaro esvaziou todos os ministérios, todas as entidades governamentais ligadas a direitos humanos, à justiça, ligados a indígena, ligada à luta contra o racismo, né? Esses órgãos todos, e a Comissão da Anistia não é diferente, foram esvaziados. Então nós precisamos tomar pé da situação e está havendo uma tentativa de fazermos uma primeira reunião no dia 24, ou seja, na semana que vem, para que nós possamos conhecer pessoalmente o ministro. Eu, por exemplo, não conheço pessoalmente o Silvio. Então há uma tentativa do Nilmário Miranda, que foi o primeiro parlamentar a presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e hoje está assessorando o Silvio, de que nós possamos reunir no dia 24 para podermos iniciar o trabalho. Mas não está ainda confirmado que nós comecemos os trabalhos no dia 24. Doutor, para finalizar a nossa entrevista, quero saber a opinião do senhor em relação aos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Qual é a opinião do senhor, da Comissão da Anistia, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania? Todos nós, os brasileiros democratas, vimos aqui de forma estarrecedora, ou seja, foi uma tentativa de fato de golpe, né? Coisa que o Bolsonaro durante 4 anos ele ficou repetindo isso. Então aquilo ali é uma materialização do que ele pregou durante 4 anos, e acho que a justiça haverá de punir os terroristas, as pessoas que fizeram todos aqueles atos no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. E fica para a gente o exemplo de que nós precisamos fortalecer a luta pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, a defesa da nossa Constituição, para que nós possamos isolar os golpistas. O fascismo não nos interessa. Quem conhece um pouco de história sabe as consequências que o nazifascismo provocou no mundo. Então hoje existe no Brasil, objetivamente, um caldo de cultura que defende muito, de forma permanente, a volta do nazifascismo no nosso país. Nós não podemos compactuar com isso. Na Comissão de Anistia, nós vamos tentar exercer a nossa tarefa combatendo esse tipo de fazer política. Ok. Por hoje nós ficamos com a entrevista do advogado, membro titular da Comissão da Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Queremos agradecer a presença dele. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição.